E aí, gente, continuando nossos estudos, né? A gente terminou os direitos sociais e agora vamos iniciar a nacionalidade, tá? Interessante que antes da gente adentrar aqui na letra, no texto constitucional, eu vou dar alguns direcionamentos, aproveitar aqui essa tela em branco, para a gente dar alguns direcionamentos sobre nacionalidade, tá? Então, olha só. A nacionalidade do jeito que se encontra na nossa Constituição, ela pode ser originária e pode ser secundária. Malu, eu conheço por outro nome, verdade. Aqui pode ser primeiro grau. Aqui pode ser segundo grau. Aqui pode ser primária. O nome já está dizendo. Aqui pode ser secundária. Aqui pode ser derivada. Aqui, mais importante, que como o CESP chama, ela é involuntária. Involuntária. E aqui ela vai ser voluntária. Tá? O Constituinte optou na originária, e aqui é brasileiros natos, tá? Aqui já vão ser brasileiros naturalizados. Optou na originária por dois critérios. O ius, ou jus solis, ou ius, ou jus sanguinis. Que é isso, Malu? Em razão do território em que nasceu, do solo em que nasceu. Em razão, sanguinis, da sua descendência sanguínea. Tá? E aqui nos detendo na originária, eu tenho o artigo 12, inciso 1. O ius solis é o único que é a linha A. E os sanguíneos, eu tenho a linha B e C, que nós vamos estudar agora. Então, vamos primeiro estudar a originária. Olha só. São brasileiros, inciso 1, natos. Pelo que a gente estudou, você vai me dizer aqui na linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Ele usou que critério? O ius solis. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais, tá? Aqui país não, é de pais. Ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Isso aqui é a regra geral do ius solis, ou seja, nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato. Eu só tenho uma única exceção para essa regra, que é justamente o contrário do final do dispositivo. Qual é a exceção? A exceção é que se ele nasceu no Brasil, filho de pais estrangeiros, mas um deles está aqui a serviço do seu país de origem, aí ele não será nato. É a única exceção, que é o contrário. Ó. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que um deles esteja a serviço do seu país. Entendeu? Porque aqui, desde que não estejam a serviço do seu país. Então, Malu, tem que ser os pais estrangeiros? Tem. Porque se um for brasileiro, se um for brasileiro e o outro for estrangeiro, ele já é nato. A única exceção é só se mudar o final do dispositivo, tá? Essa é a regra do ius solis para a nacionalidade originária, involuntária. Fala, por que ela é conhecida por involuntária? Porque aqui, meu amigo, não é um ato de vontade. É o que está escrito na Constituição. Você é brasileiro
Você é brasileiro nato porque a Constituição diz que você é. É o conceito jurídico, não tem jeito, tá? Letra B. Aqui já é ius sanguíneos ou é ius solis? Ó, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira. Malu Salvai Almas. Ius sanguíneos. Aí coloco na prova. O Brasil adotou o jus sanguíneos puro. Você coloca isso certo ou errado? A pessoa disse, valei-me, eu não sei nem o que é o impuro, quanto há o puro. Ó, ele não adotou o jus sanguíneos puro, porque quando se ele tivesse adotado o jus sanguíneos puro, os dois teriam que ser da mesma nacionalidade, pai e mãe. Aqui só basta um, ou o pai brasileiro ou a mãe brasileira, diferente da linha A. Aqui ele adotou o ius sanguíneos impuro. Se você notar, a linha C começa do mesmo jeito da linha B. Ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. E os sanguíneos impuro. Porque o Brasil não adotou o jus sanguíneos puro, tá? Basta um, ou pai ou a mãe. Só que eles adotaram o jus sanguíneos sempre seguido de alguma coisa. Porque, olha só, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Eu preciso, o jus sanguíneos mais o critério funcional. Qual é o critério funcional? Que o pai seja brasileiro, por exemplo, a mãe não precisa ser. O filho nasceu no estrangeiro, só que o pai brasileiro estava lá a serviço da República Federativa do Brasil, o contrário, tá? Então aqui, ó, tem mais o requisito funcional. Na verdade, gente, só você pensar assim, só é brasileiro quem quer. Se você olhar para a linha A criança nasceu aqui, os pais são estrangeiros, nasceu aqui porque o pai ou a mãe estava cumprindo uma obrigação do seu país de origem. Vamos combinar, eles queriam que o filho nascesse aqui? Não. É a mesma coisa da linha B, só que é o contrário. O pai ou a mãe é brasileiro, o filho nasceu no estrangeiro, só que eles estavam lá para cumprir uma obrigação, porque o pai estava a serviço da República Federativa do Brasil, ou a mãe, se ela fosse a brasileira. Entendemos? Então, nesse sentido, só é brasileiro quem quer. Na linha C, ela é a que mais cai em prova. Por quê, Malu? Talvez porque ela seja a mais interessante, porque ela foi a mais modificada, porque, né, não sei. É a que mais cai em prova. Tiveram, por sorte, aí colocar essa linha C demasiadamente. Mas olha só, é o jus sanguíneos do mesmo jeito. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Primeira coisa, isso aqui basta o registro. Isso aqui é uma hipótese. Tá? Perceba que ele vem dizer ou, não é i. Então, aqui é o jus sanguíneos impuro, mas o registro exige o registro na repartição brasileira competente. Competente, tá? Cuidado que não é numa repartição estrangeira, brasileira competente, que esteja lá naquele país. Ou se vier a residir aqui, ele pode levar o filho e registrar no cartório de registro, normal. Tá? A segunda possibilidade é se os pais não registrarem, aqui é um ato personalíssimo, tá? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui é uma segunda possibilidade, se os pais não fizerem. Aí ele reside aqui, quando ele completa 18 anos, ele vai à Justiça Federal de primeiro grau e faz a sua opção. E aqui é um direito subjetivo. Ele não vai pedir, tá? Isso aqui já é um direito subjetivo.
Inclusive, enquanto ele não opta, segundo o STF, ele é brasileiro nato sob condição suspensiva. Por quê? Porque após a maioridade, ele tem a qualquer tempo para optar. Ok? Detalhe, esse dispositivo já foi muito modificado. Modificado por quê, Malu? Porque, por exemplo, quando a Constituição foi promulgada, estava lá, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Nem tinha atingido a maioridade, ficava subtendido. Aí veio a emenda constitucional de revisão, emenda de revisão, número 3, de 94. E retirou a possibilidade de ser registrado em repartição competente. Aí só era assim, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil, e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Tudo tranquilo até aí. Deixa eu pegar aqui, não. Tudo bem. Aí, o que aconteceu? Nasceu o Ronald. Malu, salvar e alma. Quem é? O filho do Ronaldinho. Quando o Ronald nasceu, não que foi justamente por isso, é só um exemplo, tá, gente? Quando o Ronald nasceu, ele nasceu aonde? Na Espanha. E na Espanha só se adota o jus sanguinis puro. O que o Ronald era? Se ele era filho de 2 brasileiros, da gema. O Ronald era uma apátrida, ou seja, um sem pátria. Considerando que quando ele nasceu, já existia essa emenda constitucional de revisão que retirou a possibilidade dele ser registrado em repartição competente. Gente, não foi só o caso do Ronald, mas foi o caso de muitos brasileiros, filhos de brasileiros, muitas crianças, filhos de brasileiros, que nasciam em países que só adotam, especialmente a Espanha, o jus sanguinis puro, e que não podiam ser registrados. Porque aqui no Brasil tinha tirado essa possibilidade. Ele teria que residir aqui e quando completasse 18 anos, optasse pela nacionalidade brasileira. Que loucura! Quando se tocaram da situação que tinham criado, veio a emenda constitucional número 54. Emenda constitucional número 54. E aí, ela trouxe de novo a regra, tá? Que agora tá desse jeito. Agora, detalhe. Mas o Ronald e os outros crianças brasileiras já tinham nascido. E aí, veio retroagindo a emenda 54? Não. Porque essa mesma emenda 54, ela trouxe o artigo 95 do ADCT. O ADCT foi emendado, tá? O ADCT foi emendado e trouxe, deixa eu pegar aqui para vocês, a data da emenda constitucional. Ela é de setembro de 2007. 2007. Então, Ronald já tinha nascido e as outras crianças também, né? Falo Ronald porque a gente conhece. Então, olha só. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de julho de 94, é o artigo 95 do ADCT, e a data da promulgação desta emenda constitucional, que é a emenda 54 de 2007, que foi setembro de 2007, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente, ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Então, a própria emenda 54 acrescentou o artigo 95 ao ADCT, já dizendo que essa nova regra, que não constava aí entre 94 e 97, retroagiria para ser aplicada aos que tinham nascido nessa época. Lógico, né? O Ronald não é qualquer criança, é o filho do fenômeno. E detalhe, viu, gente? Isso aqui faltou dizer assim, ao meu querido Ronald. Não foi mesmo? Ao meu querido Ronald, os nascidos no estrangeiro entre 7 de julho de 94 e a data da promulgação desta emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente, ou, se você, Ronald, ainda vier a residir aqui na República Federativa do Brasil, em ofício de registro. Olha que coisa tranquila. Brincadeiras à parte, essa é a nossa nacionalidade,
que também conhecida nessa parte final, ó, se venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, de nacionalidade potestativa. Potestativa, é conhecida pela doutrina, tá? Nacionalidade potestativa. Considerando que é um direito inerente, é um direito subjetivo, não pode ser negado. Eu tenho aqui, lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, a pessoa veio residir aqui na República Federativa do Brasil, ela nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, os pais não registraram na repartição brasileira competente, mas ele veio residir aqui na República Federativa do Brasil e quando completou 18 anos, ele pode se dirigir à Justiça Federal e fazer essa opção. Mas ele não tem a qualquer tempo? Enquanto ele não faz essa opção, o que ele é? Olha só o que o STF disse, ó. Nesse recurso extraordinário, 418,96, 096, de 2005. São brasileiros nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. A opção pode ser feita a qualquer tempo, desde que venha o filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, a residir no Brasil. Essa opção somente pode ser manifestada depois de alcançar a maioridade, se é a decisão do STF. É que a opção, por decorrer da vontade, tem caráter personalíssimo. Exige-se, então, que o optante tenha capacidade plena para manifestar a sua vontade, capacidade que se adquire com a maioridade. Item 3. Vindo o nascido, que é importante, do estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, a residir no Brasil, ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato, sujeito a essa nacionalidade à manifestação da vontade do interessado, mediante a opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Olha que coisa interessante, né? Vamos lá? Continuando. E agora estudando naturalizados. Aí eu venho aqui para os naturalizados. Os naturalizados, segundo a doutrina, eu posso ter uma naturalização, nacionalidade ordinária, na forma da lei, uma especial, que é garantida aos estrangeiros provenientes de países da língua portuguesa, e a extraordinária. Tem doutrinador que não cita a especial, tá? Esse risco não foi o fim, não. Esse risco aqui não foi, não. Ô, caneta leve. Equipamentos de alta geração. Ó, extraordinário. Naturalização extraordinária. Então, tem doutrinador que não cita a especial, chama tudo de ordinária, tá? Mas é bom a gente colocar os três, porque a gente deve falar e dar sempre de opções de doutrina, né? Então, tá. Aí eu venho aqui, ó, pro inciso 2, a linha A e B. São brasileiros naturalizados. Eu vou botar aquele mesmo esquema aqui, tá? Não precisa se preocupar. Naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Na forma da lei. Naturalização o quê? Ordinária. Exigidos aos originários de países da língua portuguesa. Originários de países da língua portuguesa. Eu tenho a especial. O que exige? Apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tá? Tranquilo. E a extraordinária é essa aqui, que é chamada também de quinzenária. Essa aqui também foi mudada pela emenda de revisão número 3, porque antes eram 30, mais de 30, que era chamada trintenária. Agora é quinzenária, ó.
Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Ô, gente, isso aqui cai muito em prova. Não são 15 anos, tá? Mais de 15 anos e sem condenação penal. Memoriza os requisitos. Desde que requeira a nacionalidade brasileira. Malu, todos têm que requerer? Todos têm que requerer. Tanto a ordinária, como a especial, como a extraordinária. Você vai encontrar, sabe que isso é, mesmo que eles requerem, quando a pessoa requer, e requer na Justiça Federal, mesmo que seja legal, que você tenha preenchido os requisitos, o chefe do Poder Executivo, por ser um ato de soberania discricionário, ele pode negar, tá, a sua naturalização. Em que pese posicionamento doutrinário para dizer que no caso da extraordinária, ele não pode negar esse direito, mas isso é doutrinário. A regra que é adotada é de que é um ato de soberania discricionária do Poder Executivo. Você vai encontrar aí doutrinadores, especialmente doutrinadores importantíssimos, como Zé Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, Pedro Lenz, dizendo que no caso da extraordinária eles entendem que seria aí um direito subjetivo. Mas não é isso que reza na prova do CESP. Eles ainda não entraram nesse método. Salvo se eles disserem assim, segundo a melhor doutrina, né? Aí é diferente. Aí eles estão seguindo realmente essa doutrina. Mas eu nunca vi isso cair em prova. Geralmente cai a regra, como eu vou mostrar para vocês no exercício. Tá. Malu, então essa é a ordinária. A ordinária é a que é atingida na forma da lei. Que lei? O Estatuto do Estrangeiro. Eu tenho lá duas hipóteses, por exemplo, que existiam na Constituição Federal, mas que não existem mais. Que é a naturalização precoce e a do curso superior. Por exemplo, uma criança estrangeira que venha antes dos 5 anos de idade para residir na República Federativa do Brasil, quando ela completa 18 anos, ela tem até 2 anos para requerer a sua naturalização. Outra, uma pessoa que venha para cá antes dos 18 anos e aí cursa um curso superior reconhecido no Brasil. Ele tem até 1 ano da data de término do curso para pedir a naturalização. Isso tudo tem na forma da lei, tá? Tudo bem, Malu, entendi tudo. Aos portugueses, eu preciso de quê? De residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Já a extraordinária, quinzenária, mais de 15 anos, sem condenação penal. Todos têm que requerer. Não existe, gente, naturalização tácita ou automática. Isso não é possível, tá? Não é possível. Nessa Constituição, isso não é possível. Diante disso, vamos para as questões. No mais, a gente vai ver aqui durante as questões. Olha só o que ele diz aqui. A respeito do direito constitucional, julgue os itens seguintes. O filho do embaixador da China no Brasil, caso nasça em território nacional, é considerado brasileiro nato? Olha a situação. Ele nasceu no Brasil, mas é filho de um estrangeiro que está a serviço da China, porque ele é embaixador da China. Mas quando ele fala em estar a serviço, é só como cônsul, como embaixador? Não, pode ser até uma bolsa de estudo. Se ele estiver a serviço do seu país, não pode ser de pessoa jurídica, direito privado, tá? Que aí não vai estar a serviço do país. Mas se ele disser a questão a serviço do país, morreu, tá? Filho do embaixador da China no Brasil, caso nasça em território nacional, é considerado brasileiro nato? Não, porque aí o item está errado. Porque aí ele é a exceção da regra do artigo 12, inciso 1, a linha A, né? Ele nasceu no Brasil, mas ele é filho de um estrangeiro, embora não esteja dizendo aqui que a mãe é estrangeira também, mas também não acrescenta dada a questão. Ele é filho do estrangeiro que está aqui a serviço do seu país. Acabou-se. Ele não será brasileiro nato, tá? E ele aqui está dizendo que ele é considerado brasileiro nato. Não. 2. No que se refere aos direitos sociais, julgue os itens seguintes. Olha, senhora, falando de direitos
sociais e a gente vai falar de nacionalidade. Olha só, se um embaixador de país estrangeiro em exercício no Brasil e sua esposa, também estrangeira, tiverem um filho nascido em território brasileiro, esse filho será considerado brasileiro? Não. Raciocina o item. Se um embaixador de país estrangeiro em exercício no Brasil e sua esposa, também estrangeira, os dois são estrangeiros, só que ele é embaixador, ele está a serviço do seu país, tiverem um filho nascido em território brasileiro, esse filho será considerado brasileiro? Não, pelo mesmo motivo. Do 102, inciso 1, a linha A. Tá vendo? Questões parecidas, ela pega a mesma coisa, só faz mudar um pouquinho. Você tem uma questão de 2010, tem uma questão de 2011, tá? E por último, essa questão número 3, para a gente fechar e já continuar depois no próximo vídeo. Olha só. Dispõe a Constituição Federal que são brasileiros natos... Eu tenho muito tempo? Tá. Dispõe a Constituição Federal que são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. A respeito dessa opção de nacionalidade, que é a chamada nacionalidade potestativa, julgue os itens que se seguem. Essa opção pode ser manifestada em qualquer idade. Pode, a gente viu? Não, só a partir dos 18 anos. É súmula. E hoje está na própria Constituição. É porque em 2006 já tinha modificado. Aqui está errado porque essa opção é aos 18 anos. Tá? Não é qualquer idade. Item errado. Essa opção, por decorrer da vontade, tem caráter personalíssimo. Tem caráter personalíssimo? Tem, a gente viu na jurisprudência. Certo, item. Após atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Jurisprudência, gente, ó. Falei para vocês a jurisprudência, coloquei aqui, ó. O item 2, a opção pode ser feita a qualquer tempo, desde que venha o filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira nascido no estrangeiro a residir no Brasil. Essa opção somente pode ser manifestada depois de alcançar a maioridade. Sem contar que hoje está lá no próprio dispositivo. É que a opção por decorrer da vontade tem caráter personalíssimo. E continuando ainda a jurisprudência, ó. Vindo o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira residir no Brasil ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato, sujeito a essa nacionalidade, à manifestação da vontade do interessado, mediante a opção, depois de atingida a maioridade. Atingida a maioridade, enquanto não manifestada a opção, esta passa a constituir-se em condição suspensiva da nacionalidade brasileira. Ctrl+C, Ctrl+V. Ele colou e colocou lá na questão, tá? Então, errado, certo, certo. A gente fica por aqui. Na próxima aula eu já volto aqui da questão número 4, tá? Para que vocês saibam que a gente tem bastante coisa aí para discutir sobre nacionalidade. Até já!